Daniele Balbi é bacharela, mestra e doutora em Ciências da Literatura pela UFRJ. É roteirista de diversos curtas e longas, atuando também como argumentista responsável da produtora Take For Content. Professora da Escola de Comunicação Social da UFRJ e graduando em Ciências Econômicas pela Universidade de Veiga de Almeida, é pré-candidata a deputada estadual pelo PCdoB. Primeiro, entender de onde vem o termo direitos humanos, né? E situar historicamente a luta em defesa dos direitos humanos, né? A história dessa luta atravessa todo o século XX, parte significativa do nosso recente século XXI, e está muito ligado à construção das garantias fundamentais a partir da denúncia e da exposição dos crimes das guerras que constituíram a história do século XX. Bem antes, inclusive, ao longo do século XIX, quando a gente tem a Declaração Histórica dos Direitos Universais dos Seres Humanos, a necessidade de garantir que direitos fundamentais que preservem a vida e que possam construir a cidadania desses segmentos, né, que são os mais vulneráveis, fossem assegurados. A gente vai alargando o conceito de direitos humanos, principalmente para garantir a preservação da vida. Então, questões ligadas à tortura, questões ligadas a estupros, questões ligadas à violação até mesmo da propriedade privada de determinadas famílias, credo, o direito ao credo diverso, inclusive, foram sendo amadurecidas e foram se tornando bandeiras. Quer dizer, não deveria ser uma agenda única e exclusiva dos partidos de esquerda, dos partidos que se colocam contra esse modelo de organização econômica, política e social que é o capitalismo. Mas, na prática, o capitalismo parece, no fundo, porque é interessado na hiperexploração e na desigualdade dentro dos territórios, dentro de uma mesma região, e na desigualdade entre regiões, um desafeto natural da conquista, do alargamento e do fortalecimento do sentido das práticas que efetivam os direitos para o conjunto dos seres humanos. É preciso que esses partidos, esses coletivos liberais se confrontem com a sua própria contradição. Não dá para efetivar direitos fundamentais como direito à água, direito à terra, direito ao trabalho, direito à cidadania plena, direito ao amor livre e diversificado, direito à autodeterminação de gênero, apresentando as restrições e os interesses na diferenciação das populações para a sua hiperexploração, como faz o capitalismo. Essa é a minha avaliação honesta sobre o processo histórico de entrincheiramento dos coletivos de defesa dos direitos humanos e por que eles se orientam à esquerda e, naturalmente, ou, enfim, a partir de um processo de maturação, acabam se organizando de alguma forma como anticapitalistas, comunistas, socialistas, o que seja. A gente precisa aumentar o número de delegacias especializadas em atendimento às mulheres vítimas de violências, todas elas. Né? Elas são muito reduzidas e são mal geridas. É comum, inclusive, a gente encontrar na gestão das delegacias homens ocupando lugares que não deveriam ocupar. Por que não deveriam ocupar? Porque não são preparados para atender e compreender as demandas das mulheres vítimas de violências. Todas elas, no ambiente doméstico ou no espaço público. É comum a gente não encontrar profissionais que deveriam estar ali, como profissionais de orientação psicológica para acolhimento das vítimas já bastante fragilizadas. Né? Então, é importante que a gente incremente esse orçamento. Né? Para além disso, as casas da mulher fluminense, todo o equipamento orientado para a promoção da igualdade das mulheres, né, promoção da igualdade, da diversidade, defesa da vida das mulheres, deveria ser revisto. As casas de acolhimento que nós temos hoje, elas são incipientes e ainda ineficientes. Né? É preciso que nós pensemos uma rede de acolhimento a partir dessas casas que seja, de fato, eficaz, no sentido daquilo que a gente demanda quando é vítima de violência doméstica. E, para além disso, a construção de uma secretaria da mulher no estado do Rio de Janeiro.
a situação de confinamento, ela faz acirrarem alguns conflitos que são conflitos que estruturam a nossa sociedade. A nossa sociedade ela é estruturada também por uma misoginia muito marcada e que, com o governo de Jair Messias Bolsonaro, foi estimulada por uma série de declarações sistemáticas de Bolsonaro que afirmam o ódio à mulher e a tentativa de menosprezo e desqualificação da cidadã. Da mesma forma, ele faz isso com a população LGBTQIA+. Suas falas, de forma sistemática, vão em direção ao ataque à nossa cidadania, à nossa vida. O Brasil já é um país extremamente misógino e LGBTI-fóbico, né? E nos últimos anos, com o aumento do conservadorismo, representado sobretudo pela eleição de Jair Messias Bolsonaro para a presidência da República, nós assistimos essa escalada da violência, da perseguição. No primeiro momento, a gente precisa, de certa maneira, entender que a luta pela conquista de direitos para esses segmentos também precisa ser uma luta por um outro projeto de poder, em que Bolsonaro não esteja incluído. O fortalecimento dos serviços públicos de construção da cidadania precisam ter recortes. É importante que a gente empregue mais mulheres e população LGBT e pessoas negras em posições estratégicas de comando na gestão dos serviços públicos. É importante que a gente tenha na oferta agora dos serviços públicos de educação, de saúde e outros serviços que promovem a cidadania, recortes específicos que contemplem as vulnerabilidades relatadas e sistematizadas por esses segmentos. É importante que nós tenhamos políticas públicas no espaço da escola que debatam e construam um ambiente seguro para a população LGBTI+, concluir o ensino formal, e é importante também, especificamente para segmentos que não concluem o ensino formal, não acessam a universidade, que nós avancemos na reserva de vagas para esses segmentos, da mesma forma como nós tivemos para a população negra e que deu muito certo. Talvez nas estruturas que oferecem ensino técnico, porque uma das demandas da população LGBTIA+, também é a falta de oportunidade no mercado de trabalho formal, o que nos leva a uma situação de vulnerabilidade e acaba fazendo, enfim, com que nós, às vezes, nos entreguemos ou sejamos capturadas pelo mercado da prostituição, por exemplo, quando não é o nosso desejo. A gente tem feito um diálogo muito legal com algumas comunidades quilombolas, né, sobretudo na região do sul fluminense, e a gente tem ouvido as demandas pela titulação da terra. O que a gente sabe, e aldeias indígenas também, e do ponto de vista da proteção legal, a gente tem duas orientações. Em relação às comunidades quilombolas, a gente precisa garantir que a legislação que já, de certa maneira, facilita a titulação da terra por aquela comunidade seja respeitada e que os processos voltem a andar, seja pelo Estado, que tem suas estruturas de oferta da titulação, seja pelos órgãos do governo federal, quando a terra ou ela é federal ou ela é de gestão a partir de um determinado momento histórico. Em relação às comunidades indígenas, a gente precisa avançar também para que as estruturas de proteção dos direitos da população indígena, dos povos originários, voltem a funcionar. No âmbito do Estado, então, a gente tem essa Secretaria de Titulação, que precisa tanto simplificar os processos burocráticos quanto de vontade política para implementar a titulação da terra pelo coletivo que ocupa a terra, que são as comunidades quilombolas e os povos originários, a população indígena, e a partir daí a gente precisa garantir um outro protocolo de assistência que não passe pelo policiamento, porque uma das grandes questões que a gente tem ouvido é o policiamento das regiões e o tratamento dessas comunidades a partir do efetivo de força policial, quando, na verdade, a gente está lidando com outras questões, né? Isso, na prática, diminui fortemente o poder da especulação imobiliária em alguns territórios que ainda são territórios onde há herança, né, cultural e onde há preservação natural. Porque quando a gente fala de população indígena e população quilombola, a gente está falando de cultivo e segurança da área verde, ou da área ainda não desmatada, que é feita por esse tipo de ocupação na sua grande maioria. Eu sou professora da rede pública estadual também, e tenho a plena convicção de que
os equipamentos que promovem a educação, as escolas, né, sobretudo, precisam formar para a superação do racismo estruturante. Né? Então, quando a gente fala de uma educação antirracista, a gente fala de uma revolução curricular, num primeiro momento. A gente fala também de uma revolução na forma como as e os docentes lidam com a diversidade de composição étnico-racial das escolas. Avançar nesse sentido ajuda a gente a criar próximas gerações comprometidas com a luta antirracista, apesar disso não ser suficiente, mas tenho a plena convicção de que a gente precisa começar a partir daí, da educação básica formal, com inscrição, com negrição antirracista nos currículos. Isso dialoga com a tentativa de minimizar os efeitos deletérios da reforma do ensino básico, mas isso dialoga também com a defesa intransigente da reserva de vagas para as universidades estaduais e também no avanço da reserva de vagas para as escolas técnicas estaduais, para ingresso nas escolas técnicas estaduais, para concessão de bolsas de pesquisa através da FAPERJ. Então, a gente tem uma série de projetos que, na prática, para resumir, tentam atuar na frente da disputa de ideias, a partir da formação, da implementação de currículas antirracistas, de práticas pedagógicas construídas a partir de movimentos antirracistas, como também na gestão dessas políticas públicas de promoção da igualdade racial, pelo menos de uma gestão antirracista, que seja a concessão de bolsas de pesquisa por agências de fomento, por universidades e também no âmbito do ensino médio, que valorizem a produção de pessoas negras comprometidas com a pesquisa para a minoração das desigualdades sociais e a superação do racismo estrutural. Acho que essas propostas são muito bem desenhadas pelo nosso coletivo de proposição de projeto, né, que aqui tudo é muito coletivo, e elas me orgulham muito, e elas me dão muita vontade de lutar por uma vaga, porque eu acho que avança no sentido do que é reparação histórica e propõe reparação pecuniária, mas também reparação no campo da luta ideológica, né, que são duas frentes imprescindíveis para que nós conquistemos, de fato, um Estado livre de racismo. Eu acredito que a gente precisa avançar muito acho que o projeto é tímido, o projeto de lei é tímido, porque é experimental e porque, na prática, ele privilegia quem tem acesso tanto a alguns médicos que podem prescrever a medicação, quanto a quem pode pagar por ela, né? Ao mesmo tempo, é um avanço, porque garante, ou tenta garantir, que o SUS se comprometa, de alguma maneira, com o tratamento experimental de jovens, adolescentes, ou de todo mundo que comprovadamente precisa do acesso ao medicamento, cannabis, né? O princípio, né? Eu acho que isso é muito importante, e acho que a gente precisa alargar para garantir que o SUS possa implementar essas pesquisas e garantir o acesso à medicação das pessoas que demandam acesso a ele, né? Então, alargar o sentido, de certa maneira, popularizar o sentido daquilo que seria experimental, mas acho que isso é um passo para a gente rever também a política de drogas, né? A política de guerra às drogas. Acho que, e aí eu queria dizer que nós somos, né, uma pré-candidatura claramente, aliás, pretamente favorável à descriminalização do uso das drogas e militantes pela implementação de uma outra política de saúde pública que não seja, de uma política de segurança pública que não seja guerra às drogas, e uma política de saúde pública que não seja nem encarceramento nas cadeias, nem encarceramento nos manicômios ou nos centros de tratamento, que, na realidade, o que a gente tem visto no estado do Rio de Janeiro são caça-níqueis para poder manter alguns poderosos ligados a algumas denominações fundamentalistas ricos e a população mais adoecida ainda, vítima da administração de remédios que só fazem mal à sua saúde de modo geral. Então, a gente é favorável, aqui, repito mais uma vez, à descriminalização de todas as drogas e à implementação de um tratamento humano para aquelas pessoas que estão em situação, que não são todas, de dependência química.